boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Tá? Nós vamos agora iniciar o estudo de O Livro dos Espíritos. De Norma, boa tarde a todos os amigos que aqui estão hoje. Boa tarde àqueles que em algum momento irão nos ouvir ou assistir. Que seja de muita paz, de muito aprendizado a tarde de hoje. Nós vamos falar hoje do o capítulo 8, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. E nós estamos na questão 529. Eu vou tomar a liberdade de reler a questão 528 para que essa questão, a questão 529, faça todo o sentido dela, já que ela é complemento daquela anterior. A questão 528 é a seguinte: um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão
sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? A resposta é a seguinte: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou ainda, poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória. Então, nessa questão 528, nós vamos, os espíritos estão explicando de que não existe o acaso. Quando um homem dispara um tiro, um homem mal intencionado contra o outro, mas vejam só, se o indivíduo não deve ser atingido, então o mundo espiritual trabalhará naquilo que for necessário para que ele não o seja. Então, os nossos amigos espirituais fazem questão de dizer isso. Se o indivíduo não deve ser atingido. Então, ele vai ser inspirado, o outro vai ter a sua visão ofuscada, o seu erro, alguma coisa poderá acontecer, de forma tal a que aquilo que não está programado para acontecer não aconteça. Então, nunca há o acaso. E aí vem a questão 529, por isso que eu preferi começar repetindo a questão 528. A questão 529 é a seguinte: que se deve pensar das balas encantadas, a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Então, essa pergunta, a gente precisa, o que seriam balas encantadas, né? Ele está se referindo a tiros extraordinários e que realmente são relatados em lendas, em contos e em histórias folclóricas, e que ele aqui aproveita-se, né, Kardec aproveita-se para fazer esta pergunta: o que vai se pensar desse tipo de acontecimento? E os amigos espirituais vão responder que é pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Então, novamente, nós vamos aqui ter o reforço deste aspecto fundamental. Não existe o acaso. Ou ele é um acontecimento que na nossa programação reencarnatória ele estava previsto, ou ele é uma colheita daquilo que nós plantamos. A 529A, Kardec pergunta aos amigos espirituais: os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Desculpa, a minha câmera está indo e voltando, depois eu vou tentar acertar, mas eu vou seguir agora sim. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? A resposta é: o que Deus quer deve acontecer. Se há o retardamento ou o empecilho, é por sua vontade. Então, nós percebemos nesta resposta, queria ampliar o entendimento de uma coisa que fica claro, que seria o seguinte: é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. São as leis divinas. São elas que prevalecem sobre qualquer coisa. Se acontece alguma coisa, é porque há uma permissão superior. Nada é feito pela pura vontade de alteração de um destino, de um caminho de uma pessoa, não é feito por pura vontade de outro, porque senão esse outro teria um poder extraordinário, um poder divino.
Então, aí vale lembrar aquelas citações do Senhor Jesus, de que o escândalo viria, mas ai daquele que seja o responsável pelo escândalo. Então, o que o Senhor Jesus, nesta oportunidade, vai dizer é que pode acontecer e vai acontecer a colheita por parte de um determinado irmão a respeito de tudo aquilo que ele vem plantando. Mas, lamentavelmente, para aquele que se torna o responsável pelo acontecimento, a ele será atribuído o peso do acontecimento. Simplificando e trazendo mais para os nossos dias, eu até não diria mais para os nossos dias, porque isso vem acompanhando a humanidade. Alguém que vive no campo da violência, alguém que convive com a violência, há uma forte possibilidade de, através da violência, ele vir a fenecer, o seu corpo de carne e osso vir a fenecer. Mas isto não quer dizer que aquele que tenha praticado esse ato não tenha a sua responsabilidade. E aí teria que se ver quais seriam as situações. O escândalo virá, mas ai daquele, ou seja, aquele que for o porta-voz, aquele que for o veículo, vai se responsabilizar pelo acontecimento. Até aí, tudo bem? Questão 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos pequenos transtornos da vida? Então, aqui a gente vai perceber na pergunta de Kardec que ele está abordando aqueles espíritos que aparecem, por exemplo, nos trabalhos espirituais de doutrinação, ou melhor, de diálogo com os amigos espirituais, né? Nesse trabalho nós encontramos espíritos que são brincalhões, levianos até, e são, porque ainda não perceberam a grandeza da eternidade da vida e vão se comprazer de fazerem coisas como tal qual crianças, mostrando uma total falta de maturidade. E aí o Kardec faz essa pergunta e o mundo espiritual assim responde. Eles se comprazem nessas traquinices. Até, vejam só, as palavras utilizadas, elas nos reportam a uma infantilidade de raciocínio e de ação. Eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência. Vou lá para o centro espírita, né? Para a casa de caridade que eu trabalho. Aonde está a minha chave? Cadê a chave para fechar isso tudo? Então, aí a gente vai procurar essa chave. É uma prova? É uma possibilidade. Por quê? Porque a gente pode, nesse momento, nós podemos ser tomados por uma raiva enorme, que vai até prejudicar o nosso trabalho espiritual. Então, é nesse sentido, por exemplo, nesse exemplo bem pueril, de que é uma prova. Será que eu estou preparado? Não é melhor eu me acalmar, já me tranquilizar para as dificuldades que estão acontecendo e que poderão até vir a ocorrer naquele trabalho espiritual que eu vou fazer na minha casa de caridade, na casa que eu frequento? Então, tudo pode ser utilizado para aprendizado. E aí vai ao encontro do que ele diz aqui. Exercitar a vossa paciência. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Então, se não forem coroados de êxito, não se interessam por fazer. Mas, entretanto, não seria justo nem exato, isso é muito importante, responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois,
de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por sua culpa, ou melhor, do que por culpa dos espíritos. Voltando ao mesmo exemplo, eu sou uma pessoa desligada, não sou uma pessoa organizada. Mesmo exemplo, cadê a chave? Fui eu fui o responsável. Eu deveria ter colocado a chave num lugar adequado, não sei aonde deixei a chave. Então, fica muito fácil, e é muito fácil na nossa vida cotidiana, nós jogarmos a culpa para o outro. É muito mais fácil. E aí, olha, o mundo espiritual está me testando, está vendo? Tem aqui um obsessor dentro de casa, não é possível esconder a minha chave. Quem é esse espírito brincalhão? Não. É até uma oportunidade de eu repensar naquele momento em que eu precisava tanto sair dali com calma para fazer o trabalho, e eu repensar até, será que eu estou desorganizado? Será que a minha vida está desorganizada? Será que eu preciso parar para pensar um pouco e organizar tanto a minha vida exterior como interior? É uma possibilidade. E é isso que os amigos espirituais vão dizer. Não vamos culpar tudo, né, por conta dos acontecimentos, não vamos culpar tudo que nos acontece, não vamos colocar essa culpa sobre os ombros dos nossos irmãos desencarnados. A 530A, os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado, por simples malícia? Será isso? E os amigos espirituais respondem por uma e outra coisa. Às vezes, trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes, não há nenhum motivo. Os espíritos que provocam discórdia agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por uma simples malícia? Então, vamos pensar o seguinte: há uma desavença dentro de casa, uma discórdia, uma briga. Se eu tenho e estou numa vibração capaz de ser atingida por esses irmãos nossos, se eu estou numa situação como esta, então isso vai acontecer de verdade, né? Um obsessor, um irmão que quer prejudicar, ele vai aproveitar aquela situação para tirar partido e prejudicar lá a mim com relação a isso. Ele vai trazer o transtorno dentro da minha casa. Mas também pode acontecer que aquela vibração, aquela discussão, aquela briga, ela pode atrair espíritos de baixa vibração que maliciosamente irão promover o aumento daquela situação. E aí vem uma regra, né, não escrita, mas fundamental, que a gente deve guardar, que é o seguinte: o obsessor aumenta, mas ele não inventa. E nós vamos ver até isso mais à frente, numa das respostas que é dada. O obsessor, ele aumenta, mas ele não inventa. Ele se aproveita da sua vibração, ele se aproveita da brecha que você propicia para tentar induzir você a aumentar aquela dificuldade, induzir você a cometer um equívoco maior. Mas se você está numa vibração que ele não consegue alcançar, os seus objetivos eles são fadados ao fracasso. E é também dito isso na questão anterior, quando a respeito daqueles espíritos levianos e brincalhões que vão tentando, mas não conseguem atingir aquele sujeito que está numa vibração diferenciada da dele.
E a 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal... perdão. Na 530 ainda tem mais uma observação a fazer na resposta, que é a seguinte, olha só. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior. Aqui ele nos dá uma informação muito importante. Irmãos que convivemos, com quem convivemos nesta vida, mas que partiram antes de nós, e que nós, em algum instante, a eles tenhamos feito algum mal, podem transformar-se em obsessores. Nesta vida que nós estamos vivendo. Os espíritos que provocam discórdia, eles podem tratar-se de inimigos que fizemos nesta vida ou em existência anterior. Então, veja só, é muito importante esta observação. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? E a resposta é, muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Experiência, aquilo que nós já falamos, tudo na vida é motivo de nós podermos observar, podermos avaliar e de lá tirar experiência. Mais ainda, nada acontece contrária às leis divinas. E mais, um espírito pode, ao encontrar-se no mundo espiritual, a estar diante do fenômeno da perda do corpo físico, mas a manutenção da vida, esse espírito pode parar para avaliar tudo o que aconteceu. Pode também esse espírito ser inspirado por amigos espirituais mais elevados e ele começar a perceber a importância de um novo conceito, facilitando o entendimento. Uma pessoa chega na casa de caridade, precisando de ajuda. É convidada na nossa casa, na casa de Ramatiz, para dar o exemplo. É convidada, então, a fazer o seu cartãozinho para fazer o seu tratamento espiritual. Começa a assistir às palestras, toma o seu passe, bebe a sua água fluidificada e vai seguindo. Essa pessoa pode, num determinado momento... Só um instantinho, por favor. Essa pessoa pode, num determinado momento, ela desistir do trabalho, do seu tratamento espiritual. Achar cansativo, não estar gostando daquilo que está sendo dito, notadamente quando há uma necessidade da reavaliação, né? Quando se começa a perceber que o defeito não está apenas nos que estão lá fora, que tudo é uma projeção nossa, que nós precisamos também fazer a jornada interior, avaliarmos, e esse irmão pode desistir do tratamento espiritual e obsessores, inimigos que o acompanhavam e que o viram entrar naquela casa de caridade, com a permissão dos irmãos que fazem a proteção da casa, eles entram para assistir àquela palestra. Daí a gente saber que existem duas plateias em todo o trabalho espiritual. Então, eles assistem àquela palestra e aquele irmão é tocado pelas informações que são dadas. E ele começa a verificar como ele está perdendo tempo através de um ódio, de uma raiva, de uma vingança sem sentido. Como ele descobre, por exemplo, que em outra vida talvez ele tenha sido o que propiciou tudo aquilo e que estão num círculo vicioso. Então, esse irmão pode continuar na casa e o outro seguir. Aquele que entrou encarnado desistir do tratamento.
Questão 531A, que é a última. É que eu estou com um pouco de tosse, eu peço desculpas a vocês. A 531A. Peço desculpas, é que além da câmera, hoje eu estou com tosse. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Essa questão dessa raiva, disso tudo. E a resposta é a seguinte: sim, pode-se orar por eles, e ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. A experiência prova que certos espíritos perseguem na sua vingança de uma existência a outra, e assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado. Então, vamos só analisar essa última resposta. Sim, pode-se orar por eles. Pode-se orar por eles e, ao lhe retribuir o mal com o bem, acabarão com compreender os seus erros. Então, como é que ou qual é a melhor maneira de nós anularmos o mal? É com o bem. Porque qual é a maior força do universo? É o amor. Então, as suas variações, a gradação disso, o bem, o desejo de que o mal cesse, o não desejar o mal ao outro, o desejo não é de vingança, é de paz, de tranquilidade. Esta é a grande vacina. Este é o grande antídoto que pode ser usado. Por quê? Porque nós não entramos na vibração do outro. Se nós partirmos para o revide da vingança, do ódio, da raiva e da mágoa, e eu não estou dizendo que isso é fácil, não fazer ou não ser seduzido por fazer, é difícil. Nós queremos um revide, a raiva toma conta de nós. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que os amigos espirituais nos apontam. É assim que se faz, porque eu não entro na vibração do outro. E como eu não entro na vibração do outro, aquilo que me é lançado não me alcança. Só me alcança aquilo que vibracionalmente eu recebo. E quando ele diz que a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, ele está dizendo que os nossos inimigos, entre aspas, os nossos irmãos que nos obsidiam ou que desejam nos obsidiar, eles podem estar nos acompanhando há mais de uma encarnação, nesse desejo de nos prejudicar. Mas, se nós, nesta nossa caminhada, nós estivermos procurando fazer o melhor, esses nossos irmãos não conseguirão nos atingir e, mais ainda, estaremos dando a eles a oportunidade de repensarem, através do desgaste, do desânimo, de não conseguirem nos atingir. Agora, se nós entrarmos no mesmo processo vibracional, nós poderemos ser atingidos por eles. Eu consegui agora aqui. Norminha. Oi, querido. Agradeço, peço desculpa pelas pausas, mas é que eu tive que fechar o microfone porque eu comecei a tossir. E a câmera, ela estava ali com o vermelhinho, dizendo que não apareceu, mas agora está verde. Eu quero desejar a todos, então, agradecer, desejar a todos um ótimo final de semana e agradecer também, aproveitar aqui particularmente, né, ou melhor, individualmente, mas fazendo parte dessa coletividade do nosso grupo, agradecer a Deus e aos amigos espirituais, porque na hora certa, no momento certo, naquele momento que Deus sabe qual é, nosso irmão Paulo irá fazer a tão esperada cirurgia
e aí ele vai voltar aí, se ele voltava a 1.000, ele vai voltar a 10.000, se Deus quiser. Muita paz para todos. Muito obrigado. Se Deus quiser, graças a Deus. Então, queridos irmãos, ouvindo o Sérgio, né, as respostas que ele deu, a gente até recorda a importância, né, do reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estás com ele em caminhada, né? Vamos prosseguir, a 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Resposta: de todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido das palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que se considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, queridos irmãos, a gente tem que sair, né, da ilusão e amadurecer, porque tem pessoas que colocam na mão dos espíritos a solução dos seus problemas. E aí vão procurar, né? Vão procurar esses magos que resolvem, traga o seu amor em tantos dias. Ou então tem outros que falam assim, eu creio, para mim basta isso, eu crer. Mas acontece que a espiritualidade nos sinaliza que não basta só isso. Precisamos praticar. E o Sérgio exemplificou muito bem quando ele citou o caso do paciente que procura a casa espírita e ele vai em busca de alívio, achando que nada na vida dele está dando certo, porque tem um inimigo de vidas passadas, né, atrapalhando ele. E aí ali ele vai, assiste a palestra é uma doutrinação para o paciente e para o obsessor. Ali começa o tratamento dos dois, não é verdade? E como o Sérgio muito bem exemplificou, às vezes o obsessor absorve aquele conteúdo e coloca em prática, aceita o convite e segue para a pátria espiritual. E o paciente não. Às vezes o paciente fica naquela ansiedade, ele acha que se ele passar pela desobsessão, está tudo resolvido. A palestra já é uma desobsessão. Alguns abandonam o tratamento lá da Ramatiz assim que acaba de fazer a desobsessão. Então, não tem a paciência e nem o esforço sequer de ir até o final do tratamento. E aí fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Aquele obsessor que ele inicialmente foi com ele, até pode já ter ido, mas ele vai absorvendo outros com o seu mau comportamento, com o seu afastamento das leis divinas. Então, a espiritualidade nos diz, né, que os espíritos protetores, eles afastam certos males que os fazem sofrer,
mas tudo depende da própria pessoa. Se ela se arrependeu sinceramente dos desvios praticados, né, do seu afastamento da lei. Então, é necessário, além do arrependimento, esses esforços para melhorar-se através do estudo e da prática do que estudou. Com essa mudança de comportamento, o protegido entra em sintonia com o seu anjo guardião, captando as sugestões desse anjo de paciência, de resignação diante das provas. Assim, ele vai amenizando, né, a situação dele. Aí tem um ponto que ele diz que há males que se transformam em bem, como certos infortúnios e enfermidades prolongadas, entendeu? Isso me lembrou uma vez, o que eu ouvi numa palestra, que o Chico, ele fazia uma assistência a um enfermo paraplégico, adementado, e que a mãezinha cuidava dele, já idosa, com muito sacrifício, e o Chico ia lá ajudar a dar banho naquele rapaz. E certa vez ele estava lá e chegou o médico, que, por caridade, visitava aquela senhora para atender aquele rapaz. E esse médico fez o seguinte comentário com o Chico: ô Chico, não seria melhor, nesse caso, uma eutanásia? Ele não tem mais o que se esperar desse ser humano. Quer dizer, o médico estava olhando com os olhos da matéria, né? Aí o Chico falou, não, meu irmão, não é bem assim. Emmanuel está me dizendo que esse irmão, ele fez muita coisa equivocada no passado, judiou de muita gente. Então, ele tem um número enorme de inimigos de vidas passadas no plano astral. Se ele desencarnar agora, ele vai ser muito acicatado, a situação dele vai piorar. Ele vai ser levado lá para o baixo umbral, entendeu? Então, o Chico explicou a importância do prolongamento de determinadas provas duras, né? Mas é aquele que parece um mal, mas que é um bem, porque daria tempo desses espíritos inimigos do Chico reencarnarem. Do Chico não, do enfermo, do rapaz. Reencarnarem. E aí, quando o rapaz desencarnasse, no tempo de Deus, eles não estariam lá para levá-lo para o baixo umbral. Então, Deus permite, meus irmãos, o sofrimento, mas é com o objetivo da nossa evolução espiritual. É preciso que usemos a inteligência que Deus nos outorgou a nosso favor, fazendo a nossa reforma íntima para interpretar as leis de Deus, que são imutáveis, e para não infringi-las. Assim, resolveremos os nossos problemas por estar em sintonia com os espíritos protetores e não criaremos problemas para as outras pessoas. Tá certo? Vamos a 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Aí a espiritualidade responde, algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança, a satisfação de pedido inconsiderado. Então, Deus nos permite, como uma lição, a prova da riqueza, que nós todos sabemos que é uma prova muito difícil, porque leva o homem aos perigos, né, das facilidades da matéria, e assim ele acaba se afastando das leis morais de Deus. O dinheiro, quando ele está aliado ao orgulho e ao egoísmo,
traz comprometimentos desastrosos para todos nós, né? Se a pessoa possui, pelo planejamento reencarnatório, passar pela prova da riqueza, aí pode acontecer essa ajuda dos mentores espirituais, porque já estava no planejamento reencarnatório dele que ele seria rico. Então, ele pode ser ajudado nessa situação. E, assim como os pais da matéria, eles privam as crianças de coisas que eles sabem que elas não têm maturidade para assistir filmes proibidos, para ficar muitas horas no computador, né, na internet. Então, são inúmeras as vezes que os pais glosam. Então, os espíritos só vão ajudar nesses casos, quando a pessoa já tem por programação exercitar, né, a prova da riqueza. É muito importante que a gente entenda isso. E assim a gente vai para a 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Aí a espiritualidade responde: uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, meus irmãos, uma vez que já entendemos em que condição somos ajudados pelos bons espíritos, não é? É preciso agora entendermos que também pode ser ação de um inimigo do passado, que, percebendo a nossa fragilidade, que nós não temos competência para gerenciar uma fortuna, eles possibilitam a facilitação para que ela venha, para que nós nos comprometamos na sequência da nossa vida. Então, nem sempre aquele que te coloca numa situação ruim quer o teu mal, mas também nem sempre aquele que te põe numa situação boa quer o teu bem. Você tem que vigiar e orar, entendeu? Se a fortuna te chegar de repente, cuidado com a sua aplicação. Não deves pedir aos espíritos riquezas. Você deve trabalhar, que Deus, se achar conveniente, te proverá, entendeu? Entretanto, a difícil prova da riqueza, que nos facilita, né, os prazeres da matéria, às vezes, meus irmãos, ela é cumprida com êxito. Há muitos ricos que empregam a riqueza que lhes é concedida, né, abrindo vagas de emprego, auxiliando instituições sociais, né, em atitudes nobres, fazendo ao próximo aquilo que ele gostaria de receber se ele tivesse naquela situação mais difícil que o próximo está. Por isso, Miramês, ele fala assim, olha, quem passar pelo crivo da riqueza e não for influenciado pelas paixões inferiores e pelos desequilíbrios sociais, está preparado para usar o dinheiro de maneira honesta, onde o amor pode vibrar na sua pureza e avançar nos caminhos da caridade. Nós precisamos de todas as experiências para evoluirmos. O importante, meus irmãos, é viver com gratidão a Deus pelas oportunidades que nos lapidam, sejamos nós pobres ou ricos. Se nós tivermos aceitação, nós seremos felizes na pobreza. Tem muitos lares harmoniosos que lidam com grandes dificuldades financeiras,
mas ali a fé em Deus, aceitação, e aí traz a união, o conjunto que impulsiona o progresso daquele núcleo familiar, né? Vamos à questão 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Resposta: algumas vezes é isso, efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muitos influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios, entendeu? Sabemos que somos influenciados pelos espíritos, né? Podemos ser influenciados pelos bons ou pelos maus, vai depender de quê? Da nossa conduta, do dia a dia. Podemos ter inimigos a nos atrapalhar? Sim, podemos. Mas, via de regra, são as nossas decisões equivocadas, o mau uso do nosso livre-arbítrio que nos leva, né, a essas consequências ruins. Paulo de Tarso diz que, às vezes, o nosso pior inimigo é o homem velho que habita em nós, né? Nós precisamos vencer a nós mesmos. Aquilo que a gente aponta de errado no outro, às vezes é o que tem em nós. O que a gente aponta com o dedo tem 3 dedos voltados para nós, enquanto a gente aponta o erro no outro. Então, como já dissemos, é muito comum as pessoas atribuírem ao obsessor as dificuldades de sua vida. Poucos perseveram a cumprir todo o tratamento da casa espírita que procura e, principalmente, aprimorar-se a partir dos ensinamentos recebidos. Eis o que disse o mestre: a todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 26. Se a pessoa não mudar seu comportamento, as entidades das sombras que a acompanham e foram afastadas com o tratamento espiritual, poderão voltar, ou, se aceitaram o acolhimento e mudaram de propósito, ir embora, como nós falamos. Mas, ela não mudando o seu comportamento, outras entidades inferiores voltarão a ocupar aquela lacuna deixada pelos que foram afastados. E assim ela fica nesse ciclo vicioso, entendeu? Então, vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios, como disse. Precisamos fazer reforma íntima e ação no bem e no amor, né? Agora vamos avançar para 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecer? E aí a espiritualidade responde: agradecemos primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então, a gente agradece primeiro a Deus pelo bem que ele nos concedeu, o dom da vida, né? Para nosso aprimoramento espiritual. Aí, em seguida, a gente agradece aos bons espíritos que nos assistem em nome de Deus. São os nossos anjos guardiões, nossos mentores. Então, temos que ter gratidão primeiro ao Senhor do Universo, que é onisciente e sabe de antemão
o que nós necessitamos para nosso bem-estar. Gratidão pela família que nós temos, pela condição que nos foi permitida ter, como nós dissemos anteriormente, desenvolvendo a aceitação e confiando no propósito e a assistência de Deus em nossa vida. Estenda a gratidão que você tem pela vida àquelas pessoas que contribuíram para isso, aos seus pais que te deram a vida, né? Aos seus filhos, a essas pessoas que você convive em sociedade, a esses grupos que nos passam o conhecimento doutrinário espírita que a gente encontra, grandes palestrantes, né? Nas casas espíritas que nos auxiliam. Então, a doutrina espírita nos fala que a gente tem que ter gratidão. A vida que tudo registra lhe devolverá essa gratidão em forma de amor. E esse amor é o alimento por excelência da tua vida, diz Miramês. Vamos a 535A. Que sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? E a resposta: o que sucede aos ingratos. Ou seja, se a gente não pensar em agradecer a Deus, nós temos uma grande chance de estar desenvolvendo aí o orgulho e o egoísmo, né? E esses dois sentimentos é o caminho que levam os ingratos a sofrerem consequências futuras por estarem se afastando das leis de Deus. E quando chegam as consequências, aí a pessoa, às vezes, na sua infantilidade, ela pensa que Deus está castigando, é aquela memória atávica do Deus punitivo, né? A gente antropoformiza Deus. A gente acha que Deus faz com a gente o que a gente faz com os outros, entendeu? E não é isso, não é? Deus é onisciente, onipresente, ele quer ver os seus filhos felizes. Aquilo que você aponta de errado é porque você não quer reconhecer que você mesmo, você não quer fazer o teu autoconhecimento, né? Agora, Deus não se altera, não. Quando a pessoa escolhe ser ingrata, ela sofre as consequências dos seus erros, né? E assim, como o filho pródigo da parábola do mestre, o pai está sempre de braços abertos para nos dar uma nova reencarnação, se não houver tempo de nós repararmos nessa, né? De outra parte, há pessoas que não agradecem em oração, mas em atos, no seu dia a dia. Às vezes são pessoas ateias, mas vivem melhor que nós cristãos. Não oram com palavras, mas vivenciam o dia a dia de acordo com as leis que Deus criou. Então, essa é uma forma de gratidão. É o Pai reconhecer que você está agindo conforme as suas leis. O 535B, no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. E a espiritualidade responde: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Ou seja, meus irmãos, é aqueles que nasceram, como o dito popular fala, virados para a lua, tudo está certo para eles, né? Aí, Miramês nos explica o seguinte, olha, tudo não passa da misericórdia da divindade, de tolerância para com os ignorantes. Mas, mais tarde, esse alguém deverá lutar em caminhos cheios de espinhos, como Jesus disse a Paulo, no caminho de Damasco.
a melhor forma de agradecer a Deus é a maneira como a gente vive. Deus quer que você seja feliz, que você aprenda a buscar a verdadeira felicidade de maneira correta. Você constrói a sua felicidade. Nós somos artífices do nosso destino, né, meus irmãos? Se a pessoa hoje vivencia a prova da abundância e se esquece de seu dever ante a divindade suprema, chegará um tempo de despertar dessa ignorância em que está mergulhado. Assim nos diz Jesus em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Com essas últimas palavras, a gente encerra essa nossa exposição de hoje. Muita paz, meus queridos irmãos. E vamos então à nossa prece de encerramento com a nossa querida Beth. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, que és bondade, que és puro amor, amado Mestre Jesus, seu Filho que aqui esteve conosco, nosso irmão maior, trouxe todas essas leis para que pudéssemos compreender a grandeza da tua criação através do amor que temos que exercitar, né, uns com os outros para o nosso crescimento espiritual, para que nos possamos vivenciar e nos vermos dentro da tua criação. Esse amor que é o nosso combustível, que ele nos permeie em nossa caminhada, que as palavras aqui ditas por todos os nossos queridos palestrantes, Norminha, Sérgio, Carmelo, que falou mais cedo, que elas cheguem no nosso coração para que possamos exercitá-la na nossa caminhada, no nosso dia a dia, para que possamos, assim, exercitar esse amor em benefício dos nossos irmãos que estão conosco em nossa caminhada, aqueles com os quais temos grande harmonia, essa é a parte que eu entendo mais fácil, e também com aqueles com os quais tivemos os nossos desentendimentos, que é nessa caminhada, né, que devemos nos ajustar, nos entender com esses também. Pedimos, assim, coragem, compreensão, sabedoria e muito amor nos nossos corações para que possamos, ao longo de toda essa caminhada, chegar mais perto de Ti. E assim, pedindo a proteção, a inspiração, a orientação em todos os nossos passos da nossa caminhada, é que te pedimos, Pai, a permissão para darmos por encerrado no dia de hoje o nosso estudo do Livro dos Espíritos, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus.